Aproveitar esse momento em que nós estamos unidos, tanto pelos nossos pensamentos, como também pelas nossas emoções, para a gente vibrar e rogar paz e amor por todo o planeta Terra, que nós todos precisamos, necessitamos de paz, de amor, de reflexões, para a gente poder dar um novo rumo, uma nova direção aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas obras aqui na Terra. E que a paz de Jesus possa sempre permear nossa vida e nos fortalecer nos momentos de provas e expiações. Gratidão eterna. Gente, boa noite a quem foi chegando aí depois. Hoje, nesse pequeno livro, né, uma coletânea de pequenos pensamentos, de algumas mensagens, tanto de André Luiz quanto Emmanuel, o nosso capítulo é intitulado Ante o Bem. Não é um capítulo, né, mas é uma pequena frase de alguns textos deles, e que a gente vai fazer algumas pequenas reflexões. Será como deve ser o nosso comportamento perante o bem? Né? O que a gente precisa fazer perante o bem? Vamos lá, vamos ver. Uma frase de Emmanuel, e ele fala assim: se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. O mal que possas sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. O vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta. O trigo não se faz pão nutriente sem o processo de esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Então, ele já começa a fazer uma reflexão, né? Se a gente está abraçando o Ministério do Bem, a gente deve seguir adiante com perseverança e não temer. Eu quero crer que a maioria de nós que escolhemos ser espíritas, no início, quando a gente fez essa escolha, que foi a religião que a gente escolheu para a gente realizar o nosso processo de maturidade emocional e espiritual, a gente encontrou problemas quando a gente abraçou o bem. Todos nós, com certeza, encontramos algum embaraço para ver se a gente desistia. Aliás, tudo que a gente começa, né, quando não tem a nossa própria autossabotagem, tem a interferência de espíritos, às vezes, que nos são obsessores, né, espíritos que nós fizemos mal em outras encarnações, e que vibram para a gente desistir daquilo que é bom, do que é útil, do que é verdadeiro na nossa vida. Mas, como nos colocou o Emmanuel, a gente precisa criar esse escudo contra a dúvida, quanto à desistência, né? Porque a dúvida vai gerar em nós uma série de questionamentos. Será que vale a pena eu ser uma pessoa boa diante de uma sociedade tão injusta? Porque a gente vive numa sociedade que a gente vê o panorama de injustiça todos os dias, em todos os setores, né? É injusto as classes sociais, né? As próprias classes sociais da nossa própria nação, há ali todo um entrelaçamento de injustiça. É fruto do orgulho, do egoísmo da administração pública e fruto do orgulho e do egoísmo nossos também, que estão dentro dos nossos corações. Então a gente tem que criar um escudo contra as dúvidas, se vale a pena ser bom. Eu já ouvi de muitas pessoas que falam assim: mas todo mundo faz, por que eu também não faço? Eu vou fazer, todo mundo faz, como se fazer o errado está justificado só porque todo mundo faz. Fazer o errado nunca vai estar justificado, principalmente quando a gente tem noção de que pode fazer diferente. Porque muita gente faz errado porque não guarda a noção que pode fazer as coisas de uma forma diferente. Então, ser bom, apesar da injustiça, dos olhares dos corações frios, porque muita gente vai olhar para a gente e falar assim: nossa, quanta bobagem, vai chamar a gente ou de piegas, ou de bobo, ou de ingênuo. Mas mesmo contra tudo isso, se a gente abraçou o Ministério do Bem, se a gente quer ser do lado do bem, a gente deve seguir adiante, sem dúvidas de que isso é o correto na nossa vida.
das cicatrizes que a vida nos impõe, porque muitas pessoas, às vezes, quando vê que a gente está tentando fazer uma coisa boa, tenta nos tirar a esperança, tenta puxar o tapete, tenta colocar a gente para trás, mas é compreender que cada um está no momento, sem fomentar a raiva, sem guardar ressentimentos e mágoas, e compreender que um dia também a gente atravancou o progresso de muita gente, mas que agora que o bem se descortina diante de nós, a gente começa a entender a importância dele dentro da gente, a gente tem que entender que a gente está fazendo diferente. Quando a gente desperta, a gente começa a fazer diferente. As pessoas que estão tirando o tapete ou nos prejudicando, elas ainda não enxergaram aquilo que nós estamos enxergando. Então, sem criar mágoas, sem criar ressentimento, cada um está no momento. E escolher florescer onde muitos desistiram de semear. Porque quantas pessoas, às vezes, olharam para o mar da injustiça social, para o mar do mal que ainda existe na Terra, porque ainda há a presença do mal na Terra, e ficou pensando, para que eu tenho que ficar aqui perdendo meu tempo, gastando a minha energia nesse solo tão infértil? Mas é justamente ali que é o lugar da gente plantar as sementes do bem. É justamente ali. Não é implantar com discursos para ninguém, né? Com falas, com promessas, mas é com atitudes perante a sociedade. É tentar fazer a diferença ali através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos atos do dia a dia. Isso é plantar a semente do bem. E não ficar fazendo discursos ou pregações para as pessoas se modificarem. Porque diante do mal a gente quer que todo mundo se modifique, mas se a gente está vendo que é mal, a gente que se modifique. E deixa as pessoas para quando elas enxergarem a necessidade de mudança dentro dela. Como eu disse, a gente também, quantas vezes a gente teimou em fazer errado, hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu acabei servindo de empecilho, de tropeço, de sofrimento para muita gente, porque eu não queria ser uma pessoa melhor. Então, é seguir. Aí, peraí, deixa eu voltar aqui que eu perdi o slide. Vamos lá. Ops, vamos lá. Se abraçaste o Ministério do Bem, segue adiante, né? Então, seguindo e agora usando uma própria passagem de Jesus, é ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ele sempre vai ser destacado. Aonde ele estiver, ele se destaca. Tanto que eu dou um exemplo, que eu sempre repito, se você botar um pouquinho de sal dentro de um açucareiro e você for adoçar uma bebida, um café, um chá, você vai falar assim, está salgado. Porque ele sempre prevalece. O sal prevalece acima de todas as outras substâncias. E a luz do mundo, a luz é a única força que, ao passar por um ambiente contaminado como um pântano, ela não se contamina, diferente da água, que se ela estiver pura e cristalina e ela cair num lugar sujo, ela vai ficar contaminada, mas a luz não. Então é perseverar e perseverar no bem, aonde o bem não predomina. Por isso que a gente deve semear as sementes, principalmente nos desertos da vida, onde predominam o orgulho e o egoísmo. Ali é o deserto, ali é o lugar correto, é o melhor lugar, mas não com discurso, mas sim com atitude. Então Jesus, ele propõe, ele diz que para ser discípulo seu, para trabalhar no ministério do bem, para abraçar e seguir adiante, a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo. O sal é aquela substância que não se modifica no contato com as outras, ele prevalece. Então é ser justo no meio dos injustos, é ser bom no meio das pessoas que são maus, é ser uma pessoa pacífica no meio de pessoas impacientes, intolerantes, é permanecer, é ser do bem no meio de uma multidão de erros, uma multidão de pessoas que ainda fazem questão de viver o seu orgulho e o seu egoísmo. Mas isso é difícil, né? Ainda é difícil para alguns de nós, não todos. O mal que possas sofrer é preparação do bem que propões a concretizar. Então, é entender que o mal, a dor que me visitar, né? Porque o mal, ele me promove a dor, sempre, toda vez, uma atitude mal, uma atitude do mal, ela me promove dor, porque o mal é o distanciamento das leis de Deus, e quando a gente se distancia das leis de Deus, né? Ou quando alguém nos faz mal, ele nos promove algum nível de dor. Mas é entender que essa dor é o rompimento da casca
que está me impedindo de compreender o bem, de fazer com que eu compreenda o estado evolutivo ou o estágio evolutivo daquela pessoa que ainda faz o mal com prazer. Então, é compreender que aquilo que for colocado no nosso caminho, que a gente chama do mal, e que vai nos provocar dor, é entender que é uma dor necessária para que a gente possa romper de vez essa casca que não nos permite a compreensão do bem no mundo. Romper com que casca é essa? É essa casca do orgulho e do egoísmo que me impede de compreender, de ter humildade, de aprender, de ver no outro qualidades que ele possui. É do egoísmo que ainda habita em mim que me faz querer ter tudo em primeiro lugar e fazer com que o outro tenha ou não, mas que eu não posso ficar sem e que se dane se o outro ficar. Então, é pensar nisso tudo dentro de uma sociedade. E aí tem um koan que diz assim, que o monge perguntou ao vento, por que carrega as folhas secas e não as verdes? É verdade, o vento carrega as folhas secas. E o vento soprou dizendo, só o que já se desprendeu pode aprender a voar. Então, que a gente possa se desprender, se desapegar desse orgulho e egoísmo que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Que é essa casca dura que não me permite sentir o outro, compreender o outro, amar o outro, ter misericórdia pelo outro. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo estão em primeira linha na minha vida. Então, o vento só pode levar aquilo que já se desprendeu, aquilo que já se desapegou, e que a gente se desapegue disso, apesar de ser difícil, né? A gente se desapegar desses dois grandes vícios da humanidade. O vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta, né? O vaso de barro que está sendo construído, se ele não sofreu o calor do forno, ele não vai se transformar, o barro que está aí na forma de vaso, ele não vai se transformar num vaso verdadeiramente se ele não sofrer o calor, ou seja, se nós não sofrermos as provas e expiações de que necessitamos. As provas são desafios para a gente ver se está passando se está passando de série. Então, eu posso pedir várias provas, por exemplo, a prova da paciência, porque eu sou uma pessoa impaciente. Então, eu vou passar por várias pessoas que vão me darem alfinetadas, que vão me provocar para ver se eu perco aquilo que eu não tenho. Aliás, a gente não perde aquilo que tem. Se perdeu a paciência porque não tem paciência consolidada ainda dentro de si. Então, o calor são essas provas, às vezes, que a gente solicita para ver se a gente já está no ponto certo de poder ser um vaso que possa receber, né, dentro de si a água limpa da paciência, da misericórdia para atuar com o outro. Aliás, as virtudes todas são para a gente utilizar com as outras pessoas. Né? Ter misericórdia é para quê? Para ser misericordioso com alguém que está fora da lei, que ainda não consegue se pautar e viver dentro da lei e, portanto, me faz mal. Ser paciente por quê? Porque existem pessoas que não têm paciência nenhuma, porque são de uma arrogância, às vezes, inenarrável. Então, eu preciso aprender a ter a paciência, que é a ciência da paz, para que aquela arrogância não cresça, para que ela, pelo menos, fique ali onde está. Então, as virtudes que nós desenvolvemos, elas são para serem usadas com as outras pessoas, podem ver isso. Paciência, misericórdia, o amor, a caridade, que é o amor em ação. É para quê? Para a gente fazer para o outro. Tudo é para fazer para o outro. Tudo é para viver para o outro. E aí a gente vivendo bem para o outro, a gente já significa que a gente já está vivendo bem com a gente, já consegue viver bem para o outro, e significa que a gente já está andando mais na direção, no caminho das leis do nosso Pai. Olha que interessante. O barro perguntou ao mestre olheiro, por que o fogo me atormenta? O mestre tocou o vaso e respondeu, porque sem tormento você seria apenas barro. E é verdade, ele seria apenas uma massa molêngua que ficaria disforme ao primeiro toque. Mas se ele conseguir passar pelas provas e expiações da vida dele,
ele vai ser um vaso que vai ter grandes utilidades. Então, que a gente possa bem dizer a dor, que vai nos converter, que vai nos transformar, que vai ajudar a gente a extrair de dentro de si as virtudes que estão em potencial dentro de nós, que estão em sementes, mas que precisam encontrar um terreno propício, né, para que elas possam se desenvolver. Vamos lá. O trigo não se faz pão nutriente sem o processo do esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Então o peregrino perguntou ao pão: como sabe que tu nutres? O pão sorriu com migalhas e disse: porque foi trigo e aceitei ser triturado. Olha que interessante. Foi trigo, mas eu aceitei ser transformado. A dor é essa transformadora. Se a gente não se revoltar diante dela, se a gente tiver aceitação dela como a benfeitora que vem me transformar e quer converter aquela dor em experiência, se eu não tenho isso dentro de mim, através da aceitação e da resignação, mas eu, ao invés de ter aceitação e resignação, eu tenho revolta e tenho contrariedades, aí a dor vai se tornar um sofrimento na minha vida até que eu resolva me entregar como o trigo se entregou, né, ao esmagamento e foi triturado e se converteu, né? Se converteu em farinha de trigo para fazer o pão que nutre o nosso corpo. Ele se permitiu isso, então que nós também possamos isso. Então a dor é sempre um convite de transformação, transformar o orgulho em humildade e a entrega, a confiança aos desígnios de Deus. Então é abandonar o egoísmo que quer tudo para si e aceitar a proposta de Deus, que é viver em função de todos. Porque nós precisamos viver em fraternidade. Por que hoje a gente sofre tanto na Terra? Porque o individualismo ainda impera. É farinha pouca, meu pirão primeiro, né, assim? E aí a gente está nessa infelicidade, nesse mar de misérias que a gente vê. Então, quando a gente se permitir essa entrega, a gente vai encontrar essa felicidade que a gente vem buscando. Então, vamos lá. A dor que não se transforma em experiência, né, que eu falei, ela se repete. Quando a dor é apenas sentida, ela só fere. Mas quando ela é compreendida, ela ensina. Por isso que a Joana de Ângeles diz que a dor, ela precisa ser transformada em experiência, porque senão ela vira masoquismo. Porque se ela não se transforma em experiência, ela vai se repetir, e inúmeras vezes nós vamos sentir a dor, né? O ferimento que ela promove na gente, porque ela está ali cutucando, me dizendo: vai, aceita o meu convite de transformação, converte esse sentimento negativo em algo positivo na sua vida. Converte a sua impaciência em compreensão de quem é aquela alma, de quem é aquele próximo, por que ela age dessa forma e não age de outra maneira. Então, se transforma, a dor vem para trazer um convite para a gente. Como eu dei o exemplo da impaciência, se converter numa compreensão, entender, nessa empatia de entender e sentir por que o outro fala e faz daquela forma, que às vezes me fere tanto, mas que aquilo, às vezes, na grande maioria das vezes, não é pessoal. É um pedido de socorro porque ele não sabe fazer diferente. Enquanto que, se eu consigo compreendê-lo e senti-lo, eu posso ajudá-lo de uma forma mais ostensiva a sair daquele processo. Nietzsche dizia que aquilo que não me mata me fortalece, é a dor, né? Viktor Frankl, que é um sobrevivente dos campos de concentração, afirmava que o sofrimento só encontra sentido quando é integrado à busca por propósito. Porque se o sofrimento ele não tem um propósito, ele é um masoquismo, ele não serve para nada. O sofrimento tem que servir para me promover, para eu crescer. Senão ele só vai servir para me ferir. Sêneca, o filósofo estoico, ensinava que a dor é inevitável. No nosso mundo é inevitável, observa isso, é inevitável a dor.
Mas nossa atitude diante dela é escolha. E essa escolha é que se converte em sabedoria. Eu posso aceitar só sofrer ou aceitar o convite da dor e transformar ela em uma experiência. Aí ela para de me fazer sofrer. Eu passo a ter sabedoria e aquilo que me fez sofrer antes não me faz mais, porque eu já tenho experiência, eu sei o que fazer com aquilo. Quando a vida me, 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 me colocar de frente a frente com aquela situação semelhante, eu vou saber o que fazer. Se eu não souber, aquela dor vai me ferir de novo. Então a gente precisa aprender com a dor. Então vamos lá, nos nossos finalmente. O silêncio do oleiro. Disse que numa encosta de um vilarejo muito esquecido vivia um oleiro chamado Malak. Seus vasos eram muito belos e todos os peregrinos que passavam por ali, que vinham de terra distante, compravam porque eram vasos belos e muito bons. Mas ninguém sabia qual era o segredo do barro, por que os vasos deles eram tão resistentes, tão bons. Malak buscava a argila que fazia os barros dele numa margem de um rio chamado do Inverno, que era um lugar muito frio, muito duro, o barro era muito duro, onde só brotava pedras e lamentos, diziam as pessoas. Ele escolhia o barro mais difícil que tinha naquela localidade, o barro mais duro, mais inflexível, o mais rachado e mais ressecado que tinha ali. Certa manhã, um rapaz chamado Eliabe o seguiu em silêncio, e quando viu o oleiro recolhendo aquele barro tão seco, tão duro, tão resistente, ele perguntou para o mestre, para o Malak: por que não escolhe o barro mais suave, aquele que cede com mais facilidade? É muito mais fácil de ser moldado. O velho Malak sorriu, sem olhar, e respondeu: porque o vaso que se forma sem luta quebra com a primeira queda. De volta à sua oficina, Malak moldou, então, o barro sob suas mãos, aquele barro duro, que ele apertava, que ele girava, que ele rachava, era um sacrifício. E o barro gritava em silêncio. Eliabe assistia inquieto aquele homem preparar aquele vaso. Quando o vaso finalmente nasceu, o mestre o colocou no forno mais quente que havia naquela aldeia. Eliabe, né, espantado, questionou: por que tanta dor, tanto fogo, se já estava pronto, já estava tão duro que já estava pronto? Malak respondeu: só com calor ele descobre se está vazio ou digno de conter a luz. No dia seguinte, o vaso saiu do forno com pequenas marcas, não perfeitas, mas um vaso forte, muito resistente e belo. Era destinado ao templo, não seria ornamento, mas recipiente de chama sagrada. Então, a nossa história de diante do bem é compreender que para viver o bem, para encontrar o bem, fazer o bem prevalecer na nossa vida, nós temos dois mecanismos. Um, a dor, é o amor. Em geral, a dor nos visita porque ela é aquela que mais nos sensibiliza, que promovendo o sofrimento dentro de nós, a gente acaba que em algum momento a gente cede e se transforma. Mas existe a forma também de se transformar através do processo do amor, da reflexão, do aprendizado mútuo entre nós, do tentar compreender, de buscar compreender, de buscar a paciência, de buscar a misericórdia. Então nós podemos evoluir pelo amor. Por isso que Kardec disse que fora da caridade não havia salvação. E a caridade é justamente o amor em ação na nossa vida. Então, o mecanismo que nós vamos eleger para a nossa vida, cabe a nós escolhermos. Eu acho que a grande maioria de nós já sofremos muito na vida. E que agora a gente já pode fazer algumas escolhas através do amor. Então, que a gente possa fazer muitas escolhas através do amor e poder fazer o bem, espalhar o bem, semear o bem em todos os terrenos que ainda são áridos, não férteis ou inférteis, que estão ao nosso redor, que pode representar a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, enfim, que lá a gente possa ofertar o melhor que nós tivermos dentro de nós. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, e deixo agora